Olá, eu estou de volta aqui com uma série de vídeos proposital, que é um propósito meu de gravar esses vídeos. Esse é o nosso terceiro vídeo com o título A Necessidade de um Profeta. Recapitulando o que nós já vimos nos vídeos passados, eu não vou me estender muito para que o vídeo não fique tão grande, mas aí nós vamos continuar vendo este assunto nos próximos vídeos. A necessidade de um profeta. Todo estudante da Bíblia sabe que toda a população ela tem origem em três povos: judeus, gentios e samaritanos, que foram originados dos três filhos de Noé, que é Sem, Cão e Jafé, né? Sem representando judeus, Cão representando gentios, como todo estudante bíblico sabe que era um povo adorador de ídolos, né? Os gentios, que somos nós, e os samaritanos representados na pessoa do Jafé. Mas o que eu quero dizer com isso é que Deus sempre tratou com o seu povo através de um profeta. Isso eu tenho falado desde o primeiro vídeo. E Deus sempre tratou com o seu povo através de um profeta. Quando as coisas não iam bem, sempre Deus levantou um profeta diante do povo. Só que você vê que Deus tratou sempre com o povo judeu. O povo judeu era o povo escolhido do Senhor. Mas nós sabemos que Deus nos deu uma oportunidade a nós, povo gentio. Deus nos deu uma oportunidade. Por que Deus nos deu uma oportunidade? De que forma Deus nos deu uma oportunidade? Se você observar o apóstolo Paulo pregando aos judeus, eles se enfurecendo de invejas, eles se levantaram contra o apóstolo Paulo e ele disse: é mistério que o evangelho fosse anunciado primeiramente a vós. Mas, como vós rejeitais, nós voltamos para os gentios. E foi justamente o que Deus tinha predestinado. Ele disse ao apóstolo Paulo que tinha levantado ele para a luz dos gentios, que ele seria um profeta enviado para os gentios. E então foi dessa forma que Deus cegou os seus filhos judeus para nos dar uma oportunidade. Se você observar a história da mulher Sirofenícia, que se aproximou do Senhor Jesus pedindo que ele a ajudasse por sua filha que estava moribunda, endemoniada, ele disse: não é lícito tirar o pão da mesa e lançá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, nós, povo gentil, éramos tratados como cachorros. Por quê? Porque nós éramos adoradores de ídolo. Se você observar lá em São João capítulo 4, quando o Senhor Jesus teve aquele diálogo com a mulher samaritana, ele disse: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E então os gentios, eles não eram tidos como o povo de Deus, porque eles eram adoradores de ídolos, politeístas, adoradores de mais de um Deus. E Deus é um único. Então Deus sempre teve um profeta diante do povo, para alertar o povo o caminho a se tomar. Jeremias, Daniel, Moisés, sempre teve um profeta na frente do povo. E com nós gentios não seria diferente. Não seria diferente. Por quê? Porque Deus sempre tem um profeta para guiar o seu povo. Aí muitos dizem assim: mas você vem nesse tempo com história de profeta? Profetas, eles só duraram até João. Se você observar lá Lucas capítulo 6, só foi até João. Ali, meu amigo que internauta, eu quero lhe dizer uma coisa. Observe as escrituras. O Senhor Jesus Cristo disse: errais em não examinar as escrituras. Se eu peço para você examinar alguma coisa, não se ponha a se irritar e a dizer para mais alguém que não deve me dar ouvido. Primeiro você examina. Examine primeiro. Tire a conclusão primeiro.
Porque o profeta só foi até João os profetas da lei. Mas aí então seguiram-se os profetas da graça. O Senhor Jesus foi o profeta dos profetas na dispensação de quê? Da graça. A lei foi dada por Moisés, a graça veio por Jesus Cristo, está escrito. E ele foi um dos profetas, ele foi um profeta dos profetas na dispensação da graça e não da lei. E ele disse: Eis que vos envio profetas. Correto? Então, ali você encontra que nós ainda encontramos profetas na lei, na graça, e não só na lei. João Batista foi o último profeta da dispensação da lei que veio por Moisés. E nós temos uma promessa em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, que Deus enviaria um profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Como é que você entende isto? Lembra que eu disse que Deus sempre teve um profeta no meio do povo. E se você soubesse de algo, Deus não levantaria um profeta. Se o povo soubesse se dirigir, Deus não levantaria um profeta. Mas sempre você sabe que tem que ter um líder orientando o povo. E nós só conhecemos as Escrituras porque Deus sempre proveu um profeta para guiar o povo nas Escrituras sagradas. Porque a tendência do homem é se desviar. Veja o crescimento do número de igrejas hoje. Aonde você atribui a verdade? A verdade só existe uma. Não existe duas verdades. Pode você chegar numa corte e ver um julgamento acontecendo e o juiz dizer que ambos os lados estão corretos? Só existe uma verdade. E a verdade está aqui. E Deus tem levantado os seus profetas para guiar o povo na verdade. Se algum profeta ou se alguém anda aí se denominando profeta e não está, a sua mensagem não está conforme está escrito, você não deve crer. O próprio Senhor Jesus advertiu isso. Mas aquilo que eu te der, examine e depois você me diz. Porque aqui está tudo quanto eu vou te falar. Observa, Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor, para converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha, essa pronúncia, profeta Elias, ela está ligada, como disse o Senhor Jesus, no livro de Mateus, capítulo 11, ela está ligada na virtude, que significa poder, e no espírito do profeta Elias. Ou seja, esse profeta Elias prometido, ele vem em virtude, ou seja, em poder, e no mesmo espírito que estava o ministério do profeta Elias o Tisbita. Não que seja mais um Elias. Uma prova disso é que você encontra em São João, capítulo 1, a Bíblia relatando, deixa eu confirmar aqui, para não haver nenhuma controvérsia, né, de palavras, mas você vê que você encontra a Bíblia relatando em Mateus, capítulo, deixa eu ver aqui, Lucas, não é João, é Lucas. Lucas, capítulo 1, a Bíblia, ela relata o nascimento do profeta João Batista. Mas se você pegar, você vê que o anjo disse para Zacarias que o nome dele seria João. E Zacarias ficou mudo e depois escreveu numa tabuinha que o nome dele seria João Batista. Mas na promessa, se você observar aqui Mateus capítulo 17, os discípulos se aproximaram do Senhor Jesus e disseram assim, Mateus capítulo 17, verso 10. Por que dizem os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Veja, Elias o Tisbita já tinha sido elevado aos céus.
De que Elias era esse que os judeus estavam perguntando, que os discípulos estavam perguntando para Jesus? E ele disse no verso 11: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas que Elias? No verso 12, ele diz assim: porém eu vos digo que Elias já veio. E aí, o que aconteceu? Eles não receberam. Fizeram o que quiseram. Não receberam Elias que já veio. No verso 11, Jesus disse: é necessário que Elias venha primeiro. No verso 12, o Senhor Jesus disse: Elias já veio. Como é que se explica isso? O verso 11, você pode pegar a referência bíblica, que o Senhor Jesus estava falando de Elias que ainda haveria de vir. Havia de vir. Que é o que está profetizado em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. E no verso 12, ele está falando de um Elias que já tinha vindo. E se você ler o verso 13 de Mateus capítulo 17, você vai ver que a Bíblia diz: eles entenderam então que ele estava falando de João Batista. No entanto, ele estava dizendo, Elias já veio. Mas os discípulos entenderam que ele estava falando de quem? De João Batista. E se você voltar a Mateus capítulo 11, você vai ver, se eu não me engano, verso 14, você vai ver a Bíblia dizendo, o Senhor Jesus falando com os discípulos que foram a ele, enviados de João Batista para perguntar se ele era o Messias. Ele disse tudo a respeito de João, e ele disse que entre os nascidos de mulher não havia nenhum maior do que João Batista, e ele acaba dizendo: se vós quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Aleluia, aleluia. Veja bem, observe bem, não era João Batista o nome dele? Porque Jesus disse que ele era o Elias que havia de vir. Da mesma forma, hoje em nossos dias, Malaquias 4, 5 e 6 já se cumpriu. Esta mensagem hoje está na terra. O Elias prometido em Malaquias 4, 5 e 6. Para converter o coração dos filhos aos pais. Converter o coração dos filhos, nós que aqui estamos, à fé dos pais da igreja primitiva, ao mesmo evangelho da igreja primitiva, porque o povo se denominou, as igrejas se denominaram e se desviaram da palavra, mas Deus levantou um profeta, dizendo a mim e a você: volte à fé original, porque nós estamos firmados no fundamento dos apóstolos, assim como está escrito em Atos capítulo 19. Nós estamos firmados, assim como não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da igreja de Deus, edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Este é o nosso fundamento. Isso é onde nós devemos seguir. Meu amigo, eu não quero me estender, minha amiga, eu não quero me estender muito nesse vídeo, para que fique melhor de você compreender. Não é? Um vídeo curto, você tem um pouco tempo para você absorver as informações, mas eu quero dar continuação e mostrar para você aonde se encontra o nome do Elias prometido em Malaquias 4, 5 e 6. Assim como o nome de João Batista não era Elias. Se você observar que tudo que está escrito de uma pessoa se cumpre naquela pessoa. Se você observar as profecias que o profeta Isaías fez lá no capítulo 9, a respeito do Senhor Jesus Cristo, aonde uma virgem conceberia, a profecia que o profeta Isaías fez, que um menino nasceria, que seria o príncipe da paz. Se você observar o profeta Daniel, o profeta Moisés, que disse: o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Se você observar essas profecias, elas tiveram cumprimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Não teve como fugir. O Senhor Jesus, diante dos judeus na sinagoga, quando ele tomou o pergaminho do livro de Isaías e leu no capítulo 61, e disse: O Espírito do Senhor é sobre mim e me enviou a pregar as novas do Evangelho, em outras palavras, porque eu não estou lendo agora neste momento, mas é justamente isso que está escrito lá, citando em outras palavras, me enviou para pregar o Evangelho. E ele, quando terminou de ler ali, ele disse assim: Hoje se cumpriu esta escritura diante dos vossos olhos. Ou seja, eu sou o cumprimento dessa escritura diante de vós. E os judeus se aborreceram, eles quiseram atirar-lhe pedras, porque eles não aceitavam Jesus como Messias, porque Jesus, o próprio Deus, tinha cegado os olhos deles para que eles não vissem que Jesus era o Messias, para que nós, gentios, tivéssemos uma oportunidade. Então, meu amigo, continue examinando comigo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o nosso site, o nosso canal no YouTube. Nós estamos aqui juntos empenhados nesta obra. O nosso pastor é o pastor Geraldo Osório de Aguiar, Associação Fé Cristã. Você pode nos assistir através do YouTube, você pode nos assistir através do Facebook e nós estaremos sempre conectados. Se você tiver alguma dúvida, vamos deixar e-mail para contato, telefone para contato, WhatsApp para contatos na descrição do vídeo. Que Deus te ilumine e que a gente possa seguir examinando. O próximo vídeo eu vou começar a detalhar e mostrar para você o Elias, em quem se cumpre, em qual pessoa se cumpre o ministério prometido em Malaquias 4, 5 e 6. E você vai observar comigo que tudo quanto estava escrito para que o profeta de Malaquias 4, 5 e 6 fizesse, se cumpriu no ministério desta pessoa. E eu vou te mostrar através das escrituras, porque há uma promessa. Atos capítulo 3, verso 21, diz que os céus tinham que conter a Jesus. Convém que os céus o contenha. O que é conter? É sustentar, é segurar. E Atos 3, 21 diz: convém que os céus o contenha. Quem? A Cristo, até o tempo da restauração de tudo. E Mateus capítulo 17, verso 12, o Senhor Jesus disse: Elias virá e restaurará todas as coisas. Então, depois que Elias viesse, esse profeta prometido de Malaquias capítulo 4, 5, viesse e restaurasse todas as coisas, se cumpre o que diz lá em Atos 3, 21. Os céus deveriam conter Jesus até o tempo da restauração. Até. Então as coisas já foram restauradas. Eu vou te apresentar isso detalhadamente. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine e abra teus olhos.
restauração. Até então as coisas já foram restauradas. Eu vou te apresentar isso detalhadamente, que o Senhor nos ajude, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine e abra teus olhos.